Amados e amadas, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do mato. É mais uma exposição bíblica. Vamos estudar o capítulo 13 ao 15 do segundo livro do profeta Samuel. Vamos fazer um resumão. Não vou nem dizer um resumo, um resumão. Sabe por quê? Porque você já conhece a história. E quando eu ouço alguma exposição, o que eu quero é as aplicações, os detalhes, que às vezes a gente passa batido, né? Lendo, estudando, passa batido, mas os detalhes são muito importantes. Muito importantes os detalhes que nós não podemos pular. Então, fiz a exposição do capítulo 12. Muito bom, muito boa a exposição. Muitas aplicações para a nossa vida. E terminamos o capítulo 12, profeta chegando à casa de Davi e dando para ele a sentença. Todo pecado tem uma justa retribuição. Deus perdoa, mas cobra. O justo é punido aqui na terra. Ninguém vai ser punido no céu. Lá no céu não vai ter julgamento por causa de pecado. Não. No céu, nós estaremos perante o tribunal de Cristo. Mas, para recebermos nossos galardões e a coroa da justiça, até porque no céu não entra pecado. Então, o justo é punido aqui na terra. Como diz em Eclesiastes capítulo 11, anda, falando especificamente para os jovens, anda pelo caminho do teu coração. Mas saiba que de tudo Deus trará juízo. Então Deus tem dois atributos que nós falamos, juízo, ou melhor, dois atributos de moral, que é a misericórdia, que ele vai ter de Davi, o Senhor perdoou os seus pecados. Porém, as consequências. Frisamos muito bem no capítulo 12, tem muita gente comendo, né? Porque o outro comeu e não morreu. Eva come, Adão fica olhando escolho, vai cair, vai morrer, vai cair, vai morrer. E Eva, comi e não morri. É uma analogia, não estou dizendo que foi assim. E come, tem muita gente comendo porque o outro comeu. E, ao começarmos agora a estudar esse assunto do capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, que vai ser as consequências do pecado de Davi. Aí dá a impressão que aconteceu tudo muito rápido. Deus falou e tudo começa a se cumprir. Não. Eu disse na exposição passada que o tempo para Deus não é igual ao nosso tempo. Um ano para ele é como um dia, para ele é como 1000 anos. Mil anos é como um dia. 1000 anos é como um dia para Deus. Deus não vê como homem. E a ferramenta para executar o juízo de Deus é Satanás. Deus criou a Satanás. Deus criou o destruidor. Então, o que vai acontecer na vida de Davi? São coisas que Deus falou, vai acontecer isso e mais isso, através da boca do profeta. São coisas que Deus poderia, ou certamente livraria Davi de passar. Cortaria os laços de Satanás, não deixaria Satanás cumprir os seus intentos contra Davi. Porque você já vai ver no início ali uma paixão maligna. Aminon se apaixonar pela sua própria irmã, uma paixão maligna. É uma paixão que adoeceu o homem. Então, Satanás é uma ferramenta para cumprir o juízo de Deus. Deus vai permitir ele fazer o que ele faria. Tem tantos livramentos que Deus nos dá que ele não nos permite ver o que acontece na esfera espiritual. Deus nem nos deixa ver, porque é uma outra atmosfera, são coisas grandes que nós humanos talvez não íamos suportar ver. Tamanho intento de destruição, tamanho os laços. Certa vez Deus permitiu um profeta ver, numa viagem que ia ter, 2 demônios, um do lado da pista e outro do outro lado, com a corrente monstruosa, esticada. Era um laço que estava armado para o veículo de uma caravana que passaria por aquele local. Então Deus vai permitir Satanás atuar, entrar em cena. É uma das
ferramenta do juízo de Deus. Sabemos que é. E temos na Bíblia aí, por exemplo, o apóstolo Paulo disse para aquele moço: seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Lá em Apocalipse, tem uma igreja lá que o Senhor diz: vocês serão entregues para ser tentados por Satanás durante 10 dias. Então, enfim, as pessoas que praticam o mal, que martirizaram os cristãos, que tudo usado, possuído pelo destruidor. Então ele vai entrar em cena na família de Davi. Deus vai permitir entrar em cena como um juízo por causa do pecado de Davi. Então vamos ter logo no capítulo 13 uma paixão. 2 Samuel, capítulo 13. E é bom, eu quero pontuar novamente o tempo. O tempo. O profeta Natan vem a Davi, passa a sentença, e depois disso nasce Salomão. Nasceu o menino, morreu, como estava predito. Aí passa-se 9 meses, nasce Salomão. Então, se você achar que a espada saiu cortando na casa de Davi assim, direto como parece, né, que lendo o texto assim, sem prestar atenção, não foi. Não foi. É tipo, Eva comeu a fruta, Adão ficou olhando, vai cair, vai morrer. E viveu Adão 930 anos, se não me falha a memória, e morreu. Mas não era para morrer. Mas porque Deus disse, no dia em que comer, certamente morrereis. Para Deus morreu no dia. Existe também o fato de ter morrido espiritualmente. Mas, para Deus, que 1000 anos é como um dia, morreu no dia. E Eva também morreu. Mas não era para morrer. Era para ter vida eterna. E as consequências? Como eu já disse. Eu vou gravar meus vídeos na mata ali, tem tanto espinho, carrapicho, abrolhos. Eita! Consequências do pecado de Adão. Até hoje. Tem consequências para toda a humanidade. Então, para muita gente, é preferível morrer do que conviver com as consequências. Dependendo da forma que Deus vai cobrar, que vai vir um juízo, é melhor morrer do que viver com as consequências. Melhor não pecar, né? É deixar de pecar. Mas as consequências virão. Então o tempo passa. Aqui, ó. 2 Samuel 13. Aí vem, nasce Salomão. Aí o menino morreu, nasceu Salomão. 9 meses. Se passaram aí. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, se apaixonou por Tamar. E ela era bonita, era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Algum tempo depois, tempo na Bíblia se trata de anos. Então, do pecado de Davi até acontecer isso, passou-se tempos. Pelo menos podemos contar aí o nascimento de Absalão e algum tempo depois. Tempo quer dizer anos. Alguns anos depois, aí começam os problemas. O que eu quero pontuar aqui é que eu não vou defender os filhos de Davi. Eu ouvi muitas exposições, muitos colegas, pastores, e colocando Davi no paredão, nosso Deus, só misericórdia. Mas eu não vou colocar Davi no paredão. Não. Não vou mesmo. Nós não estamos tratando aqui, nesse texto, nesse contexto, de crianças que você domina, que você manda, que você manipula, se quiser. Então, nossos filhos. Ensinar o menino no caminho que deve andar. Isso é até, hoje em dia, até 12, 13 anos. 11 anos, 12 anos. Se passar muito disso, daqui a pouco é um homem, é uma mulher. E esse texto aqui, esses contextos, trata justamente de homens adultos, morando nas suas próprias casas. Tamar já se trata de uma mulher, uma mulher. Era virgem, mas já era uma mulher formada. Já tinha passado a sua fase de formação, já era uma mulher. Então aqui a gente não está tratando de crianças, adolescentes, não. Homens e mulheres, filhos barbados, que já comandavam seus narizes.
E me parece que esses filhos, eles eram doutrinados, eles eram, assim, ficavam mais com a mãe. E não é assim até hoje. Os filhos não ficam a maior parte da sua vida com as mães e não com os pais. É bom lembrar que Davi entrou pelo caminho da poligamia. É o que muitos homens entram hoje, por esse caminho terrível. E, pelo menos, podemos contar em 9 esposas. Teve mais. Mas vamos ficar aí com 9. Fora as concubinas. Amados, hoje o homem está entrando por esse caminho. Casa, divorcia, mesmo sabendo, muitos sabem, que é contra as leis de Deus divorciar. Porque Jesus Cristo, nosso Senhor, disse que se alguém casar com um divorciado comete adultério. Vira um adúltero ou adúltera. Comete adultério. Aí o cara está hoje em 3, terceiro, 4 casamento. Não dá conta. Não dá conta de ir lá numa casa, olhar os filhos, e em outra olhar os filhos, não dá conta. Não dá conta. Não dá conta. A não ser que estiver ali debaixo do teto dele. E na velhice de Davi, a gente vê algumas narrativas aí de produções falando ao contrário, mas a gente vê lá no finalzinho, na velhice de Davi, mandaram, quando Adonias assume o reino lá, mandaram chamar Betseba. Onde que ela estava? Não precisava o profeta ir lá e chamar Betseba para poder quebrar aquela tomada de poder de Adonias. Mandaram chamar Betseba, mãe de Salomão. Onde que ela estava? Então, eu vejo punir muito Davi no sentido da paternidade. Mas o camarada que fala mais sobre honrar pai e mãe é Salomão. A gente vê os conselhos que Davi deu para ele. Então, não dá. Para mim, não está cabendo muito essas narrativas. Eu vou chegar lá. Vou pintar Salomão. Eu vou pintar o Absalão. Quer dizer, vou pintar ele aqui, vou fazer um quadro dele aqui para você. Outro ponto que a gente tem que considerar, nós não podemos deixar de considerar que Davi, o rei Davi, estava desmoralizado. Eu vou falar em outro ponto, mas quantos homens estão desmoralizados diante das suas filhas, diante de seus filhos? Justamente por causa disso aí, pecado. Falou alguma gracinha para a filha, passou a mão onde não devia, e está desmoralizado, comendo na mão da filha, na mão dos filhos. Que moral que esse pai tem para falar alguma coisa dentro de casa? Ele tem que baixar a cabeça e ficar desmoralizado. Era a situação de Davi. Ou você acha que ninguém sabia daquele episódio com Betseba? Todo mundo era bobo, tapado. Palácio cheio de gente destruída. Primeiro, Davi mandou buscar. Ela entrou nos aposentos do rei. Passou. A Bíblia não fala que ela disfarçou-se. Não. Simplesmente mandou buscar e ela veio. A Bíblia não fala em disfarce nenhum. Outro ponto é a gravidez. Como que uma mulher descobre que está grávida? Principalmente naquela época. Não tinha teste de gravidez, mas tinham mulheres experientes no palácio, devia estar cheio delas. O Betseba era mulher de um dos valentes de Davi. Então era gente da elite. Gente da elite. Como é que ela descobriu que está grávida? Veio o primeiro mês de gravidez. As regras, a menstruação não veio. Não tenho. Desconfia-se. Veio o segundo mês. Quase a certeza. Terceiro mês, as regras não veio. A menstruação não veio. A certeza para a mulher que ela está grávida. Eu estou dizendo que Betseba foi no terceiro, no segundo mês. Talvez no segundo mês mandou recado para Davi. Estou grávida. Marido na guerra. E não é uma guerra que durou pouco tempo. Era um cerco. Cercaram
Eles estavam guerreando contra a capital, Rabá, capital dos Amonitas, os descendentes de Amon. E era uma guerra duradoura. Nasceu o primeiro filho, nasceu o filho de Betseba, a guerra está lá. O pau está comendo. Morreu com 7 dias de vida. Nasceu Absalão, ou melhor, nasceu Salomão. Aí, quando Salomão nasce, alguns dias depois, ou meses, não sei, Joabe manda recado para Davi ir lá e acabar de conquistar a capital. Então, uma guerra que durou tempo. Então, o marido dela está na guerra e a mulher está grávida. Então, ó, Davi passou um período de um rei desmoralizado. Tem muitos pais que não vigiam e fica desmoralizado com as filhas. Davi está nessa situação, desmoralizado com os filhos. Tanto é que esse menino, ele vai estrupar, no capítulo 13, vai estrupar a sua irmã, sua meia-irmã. Por que meia-irmã? Porque é filha de Davi, Aminon e ela são filhos de Davi, mas, porém, de mães diferentes. Então, é meia-irmã. Ela é meia-irmã de Aminon. E esse menino vai estrupar essa menina. Não porque ela era uma mulher já formada, mas foi armado todo um esquema, você já conhece a história. Amigo, né? Astuto, coração maligno, armou essa história aí para Aminon. Então ele vai estrupar a sua meia-irmã. E o que acontece numa situação de estrupo? Por que ele vai ter nojo dela? Ele vai expulsar ela, mandar pedir um dos servos, bota essa mulher para fora e fecha a porta. Por que isso acontece? Uma boa parte das vezes que o camarada estrupa uma mulher, ele mata ela. Por quê? Porque a ilusão, a paixão maligna, a sedução, atração, sedução, os olhos engodados, como Eva ficou naquela fruta, e viu que era boa, e talvez nem tão boa assim, mas ele ficava olhando para a irmã e iludida, aquela ilusão. A mulher era um mulherão bonita, diz a Bíblia. Mas por que depois que estrupa, mata? Tem nojo. E uma boa parte das vezes mata. Porque o sexo fora do casamento é agonia. É agonia. Não tem. Não tem. Por exemplo, uma das coisas que acontece. A mulher, a vagina dela lubrifica quando ela é acariciada pela pessoa que ela quer, que ela gosta, que ela quer se entregar. Então, sai o líquido e lubrifica naturalmente. Coisa criada por Deus. Então, vai facilitar a penetração. Vai facilitar tanto para ela quanto para o homem. Agora, quando é o estrupo, quando a mulher não quer, porque existe toda uma preparação psicológica, emocional, para a mulher ter sexo com o homem, é toda uma preparação de higiênica, né? Se cuidar, se lavar, se preparar, ela precisa disso. Agora, no estrupo, o que acontece? Não lubrifica, ela não está preparada. Então, o homem só tem agonia, se machuca todo, machuca o genital dele, machuca ela, e só tem agonia, porque ele acha que vai ser prazeroso, vai ser a agonia, o desespero. Ela vai meter a unha nele, vai arranhar ele, talvez arranhar a cara dele todinho, naquele desespero de fugir das suas garras. Não estou dizendo que aconteceu no caso de Aminon, mas é o que acontece. A mulher tem unha, ela vai arranhar, ela vai morder, se for preciso. Ela vai querer sair das garras, de qualquer forma. Então, por isso que, na maioria das vezes,
Uma boa parte das vezes, o camarada mata a mulher. O homem é bruto, ele acaba matando a mulher, esmurra o rosto dela, soca ela, enfim, para tentar mobilizar, para passar aquele período de agonia. Infeliz é um homem que chega a esse ponto de se deixar Satanás usar ele para estrupar uma mulher, principalmente uma meia-irmã. Então, depois disso, ele tem nojo, ele sente nojo dela. Então, fecha a porta, manda essa mulher embora. E agora ela sai chorando, vai se encontrar com Absalão, e ele vai falar para ela: deixa isso quieto, ele é teu irmão. Deixa isso quieto. Davi ficou sabendo também, se irou, mas a fazer o quê? O homem está desmoralizado. O que Davi podia fazer? Um homem esbarbado. Então, deixa quieto. O caso ficou abafado. Porque aí você... Não vou falar aqui não, porque... Deixa sair, porque se eu tocar nisso aí, vão jogar o meu pecado também no ventilador. Aí complicou para mim. Então, eu estou com o rabo preso, não posso fazer nada. Era a situação de Davi. E não estava lidando com adolescentes, com crianças. Como muitos condenam Davi como pai, como se ele estivesse lidando com crianças, com adolescentes. Criamos os nossos filhos e vamos ver na história bíblica. E andou nos caminhos de seu pai. Um pai pintou os 7. O filho já foi totalmente diferente. Outros seguiram o caminho do pai, desandaram, mas não adianta. Nossos filhos não atenderão o nosso orgulho. Certo é, ensina o menino no caminho que deve andar. Mas esse menino está debaixo do seu teto? Tá? Ou está debaixo do teto da mãe? Vamos agora começar a pintar Absalão. Quem era a mãe de Absalão? Da onde que... as duas origens de Absalão. Como Davi também tinha 2 origens. Davi era do povo de Israel, da tribo de Judá, descendente da tribo de Judá, e também moabita. Ele era bisneto de uma moabita. E Absalão, ele é filho de... Ele é um príncipe. Ele é filho de uma princesa. Davi, talvez por uma aliança política, se casou com essa mulher, que nós vamos ver aqui no capítulo 3. Capítulo 3 de 2 Samuel. Absalão, vamos ver aqui, o filho mais velho era Aminon. Aí depois vem o segundo, Quiliabe, filho de Abigail, viúva de Nabal. E o terceiro filho, que Davi teve lá em Hebron, foi Absalão. Absalão de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. Então o nome dela era Talmai. Ele era, quer dizer, a mãe de Absalão era uma princesa, filha de um rei. O rei de Gesur, que era da terra dos filisteus. Então é nesse contexto, aí nós vamos pintar Absalão, filho de uma princesa, filha de um rei, que ela foi dada a Davi, creio que por uma aliança política. Era um lugar lá na Síria, pertencia à Síria. Então, anota aí,
Absalão é o terceiro filho de Davi, nascido em Hebrom. O primeiro, Aminon. Aminon era o primeiro. Então, nota que o primeiro seria o sucessor. Pela lógica, pela a ética, seria o primeiro sucessor, que era Aminon, sucessor de Davi. Tal de Aminon. Então, camarada estrupa, ela vai morar com Absalão e passa-se 2 anos. 2 anos passaram. Olha o tempo. Assim, para você não achar que Deus vai cobrando uma coisa atrás da outra, que parece que a gente, quando está lendo o texto, a gente pensa. 2 anos, ela morando com Absalão. Absalão, que parece que ele não tem nada de ver o rei, de ter contato com o pai. Durante esses 2 anos, Tamar está morando com Absalão. E nesse mesmo texto, do capítulo 13, ele vai bolar aquela festa, festa da tosquia, e vai pedir seu pai para mandar Aminon. E Davi vai mandar todos os filhos para aquela festa. A gente já sabe o que aconteceu. Ele vai matar seu irmão e vai fugir. Vai fugir. Agora, será que... Claro, a Bíblia diz que foi isso. Foi por causa de Tamar, foi vingança. Vingança nutrida. Mas certamente tinha outras intenções no coração do grandão, bonitão, do que o cabelo pesava quase 2 quilos, cortava só uma vez no ano. Fazia umas tranças, cortava uma vez no ano. No coração dele, certamente, pela atitude que ele vai tomar lá na frente, tinha o desejo de ser o rei. Tinha a ganância de ser o rei. Então, Aminon era um problema. Era um empecilho. Aminon iria atrapalhá-lo. Porque era o primeiro. A gente vai vendo todo um plano arquitetado, bolado. E por quê? Davi não quer muita ideia, muito papo com Absalão. Por quê? Ele devia esboçar interesses no reino de seu pai. Com certeza. Pelas atitudes, pelo que ele vai fazer lá na frente. E havia cabimento, Davi, pelo mínimo cogitar em dar o reino para Absalão, o bonitão? Não. Não, porque ele era filho, ele era descendente de Sírio, lá da Síria. Então não tinha como. Davi não podia afrouxar, mostrar, entregar o reino para ele de jeito nenhum. Então, ele matou Aminon. Na minha linha de raciocínio que eu estou criando aqui com você, você está vendo que eu não estou. Eu estou tirando Davi do paredão, como pai. Como muitos pintam aí. Já botei aqui que a gente está lidando com homens. E com a mulher já formada. Aí diz que certa vez, é claro que o rei, ele deveria defender a filha. Mas cadê a moral? Certa vez, um rapaz bateu com a moto no carro e mandaram chamar o pai veio e falou, não quero nem saber o que aconteceu, vou ficar do lado do meu filho. Estou do lado do meu filho. Totalmente errado. A gente tem que estar do lado da justiça. Do lado da justiça. Não do filho. Então, estou pintando aqui um Absalão. Um Absalão que 2 anos depois, versículo 23, 2 anos depois, então passaram-se 2 anos desse episódio do estupro. Aí Absalão mata Aminon, foge. Ele foge e vai para onde? Para onde que ele vai? Lá para sua terra.
lá para onde a mãe dele, não sei se ela voltou para lá, só sei que ele vai para lá. E Davi não vai atrás. Davi não vai atrás de Absalão, Davi não tem moral para agir. Os filhos, que já são homens, também são donos dos seus narizes, já capazes de tomar suas decisões. Imagina se um pai tem que ficar se metendo na vida particular, pessoal, de um homem. Não. Não. O pai pode aconselhar, pode dar a sua opinião, seu conselho, pode ajudar, mas se meter na vida de particular e pessoal de um homem e de uma mulher só porque é seu filho, só porque é sua filha, aí complica. Complica. Então, chegou a seguinte notícia para Davi: mataram todos os seus filhos. Ei, meu Deus. Certamente, ele lembrou logo da promessa, dinastia eterna. Deus prometeu a ele. A sua semente, os seus filhos vão reinando, 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 reinando. Só vai dar Davi, não vai sair da tua família o trono. Foi isso que o Senhor prometeu a ele. E cumpriu, né? Mas imagina quando chegou a notícia e morreram todos os seus filhos. Aí Davi, coitado, deve ver logo isso em mente. E a promessa de Deus. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: não pense, meu senhor, que mataram todos os seus filhos, somente Aminon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Aminon violentou Tamar, irmã dele. Essa era a intenção dele. E também de ser rei, eliminando o sucessor legítimo de Davi, que seria Aminon. Absalão fugiu. Aí dá uma maior confusão. Eles vão ver a rapaziada vindo, todos os filhos do rei. Devia ser muitos filhos, né? É uma média de 20 filhos, segundo os estudos aí. Uns 20 filhos, filho homem, mas devia ter mais. Teve filhos com as concubinas. Esses homens que tinham muitos filhos, muitas mulheres na Bíblia, chegavam à média de 70. Então Davi tinha a média de 20 filhos homens, que eram contados na Bíblia, fora as mulheres. E devia ter muito mais. Uma média, uma casa aí dos 50 ou mais ao todo. Imagina, dar conta dessa turma toda. Aí um montão de homem barbado. A gente pega Davi e bota num paredão, que foi um péssimo pai. Bom, é complicado. É complicado porque, pontuando que é como o cara hoje que tem 3, 4 famílias, como eu já disse. É complicado dar conta. O cara mora com a família aqui, mas tem mais 2, 3 mulheres para lá. Que é a mulher que toma conta dos filhos. E dizem que tem uma pesquisa aí que mais de 90, uns 90% dos presos estão lá com problema com a figura paterna. Para se ver a importância que é um pai na vida de um filho. E Davi não podia ser essa figura de estar presente na vida de todos os filhos. Imagina a confusão, 9 mulheres. Ele entrou pelo caminho do pecado, da poligamia. Desde Gênesis, Deus já condena, deixará pai e mãe, unir-se a sua mulher. Mas ele sai catando mulheres, 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 até estrangeira. Enfim, em Deuteronômio 17, já diz, na época de Moisés, para ele não fazer isso. O rei de Israel não fazer isso. Não tomar essa postura. Davi toma, Salomão toma. E outros. E isso continua até hoje. E é só desgraça, só ruína. Então nós terminamos o capítulo 13. Depois que Absalão fugiu para Jesus, e lá permaneceu 3 anos. A ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado pela morte de Aminon. Tá. O rei está consolado,
não está mais irado com Absalão. Ele está lá, em Jesus, quietinho. Está nem aí pro pai. Está nem aí. Mas aí, Joabe fica sabendo que Davi está com saudade. No capítulo, vamos entrar já no capítulo 14. Vamos entrar no capítulo 14 aqui. Joabe fica sabendo. Davi está com saudade do coitado do Absalão. Aqui, ó. Percebeu Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão. Como percebeu? Davi devia comentar com alguém, saudade do meu filho, tal. Saudade de Absalão, mas longe de mim. Você já teve saudade de uma pessoa que você quer que fique longe? Existe essa possibilidade. Davi estava com saudade. Percebendo Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão. Então, você já conhece essa história aqui, ele vai mandar trazer uma mulher, vai contar uma história, e vai conseguir. Joabe vai conseguir trazer Absalão de novo. Isso depois de 2 anos. Passa-se 2 anos, aí o rei está consolado pela morte de Aminon, e Joabe percebe, não foi o rei que quis trazer Absalão, não foi Absalão que pediu para ver o pai, não. Que não. Não estava nem aí pro pai. Ei, tá morrendo de saudade, pai. Não estava lá tranquilo, na sua terra, curtindo a sua vida, devia estar tramando como que ia tomar o reino de Davi. Está lá tranquilo. Então, Joabe, ele vai contratar aquela mulher, uma mulher inteligente, contar uma história para Davi. Assim como o profeta Natan chegou, contou. Então vai contar uma história. E Davi vai ficar ouvindo. Eu voltei aqui no capítulo 13. Olha só o versículo 37. Absalão, porém, fugiu e foi ter com Talmai, filho de Amiur, rei de Gesu. Foi lá tranquilo. E ficou lá, ó. Esteve ali 3 anos. 3 anos o cara tá fora, tranquilo. Aí vem essa mulher, conta essa história. Aí foi Joabe que mandou você contar essa história, foi? Chama ele. Aí Joabe vem, se prostra. Que situação difícil Joabe se meteu, meu Deus do céu. Como a gente chama, bom samaritano, como é que é a expressão que o pessoal usa? Meu pai do céu, o cara tá lá quietinho, devia estar tramando lá com o rei lá no meio dos sírios, quietinho. Aí Joabe vai arrumar essa aí, comover o coração, mexer o coração do rei. Tem muita gente assim, né? Tem muita gente assim. Joabe vai aprontar essa para Davi. Deixa esse cara lá, pra lá, esse barbado velho. Ah, pastor, mas é filho. É um homem barbado, adulto, que quer tomar o lugar do pai, que não tem uma conduta moral, ao meu ponto de vista, em vista das atitudes que ele vai tomar, procedente, ou que condiz com o reino de Israel, com o povo de Deus. É um filho de uma estrangeira, é um sírio, um descendente sírio, que quer tomar o lugar do pai. É com isso que Davi está lidando. Ele não está lidando com um filho decente. Não. Ele vacilou, está sendo cobrado por Deus, mas está lidando com um filho sagaz, astuto, que quer tomar o seu lugar. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Aí, ó. Levantou Joabe, foi a Jesus e trouxe Absalão para Jerusalém. E disse o rei, aí chega lá com o bonitão, o rei fala, torne ele para a sua casa, mas não venha à minha presença. Tornou-se Absalão para a sua casa e não foi à presença do rei. Manda ele para a casa dele para lá. É um homem
barbado, chefe de família, manda ele para sua casa. Aí, esse texto aqui é intrigante. E não havia em todo Israel homem tão admirável pela sua beleza como Absalão, desde a planta do pé até o alto da cabeça, não havia nele defeito algum. E quando ele cortava o cabelo, que costumava fazer no fim de cada ano, porquanto lhe pesava muito, o peso do cabelo era de 200 ciclos, segundo o peso real. Média de 2 quilos pesava o cabelo do homem. Parece que tinha umas tranças. Cabelo trançado, média de 2 quilos de cabelo. E nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. E esta era mulher formosa à vista. Outra Tamar. Essa aqui já é filha de Absalão. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, sem ver a face do rei. Então, 3 anos em Jesus, e agora 2 anos em Jerusalém. São 5 anos. Se passaram desde o problema. Então a história segue aqui. Então Absalão mandou chamar Joabe para enviar ao rei, porém Joabe não quis vir a ele. Sabe por que Joabe não quis vir a ele? Não, daqui é um caso meio obscuro para mim. Não sei se ele queria tramar com Joabe para tomar o reino do pai. Mas Joabe não quis vir a ele. Pelo que disse aos seus servos, queimem, taca fogo no campo de cevada de Joabe. Tacaram fogo. Aí Joabe vem. Ele perguntou, por que os teus servos puseram fogo no meu campo? Eis que te enviei a te dizendo, vem cá, para que te envie ao rei a dizer-lhe, para que vim, para que... O camarada quer status. Aquela tem aquela narrativazinha de passar a mão na cabeça de Absalão, mas só queria ver o pai. Só queria ver o papaizinho. Pobre coitadinho, só queria ver o papai. É mesmo? É mesmo? Davi, não dá para ver um Davi com coração ruim assim para os filhos, a menos que tivesse um porquê, como eu creio que tinha. Dizendo, vem cá, para que te... Então respondeu Absalão a Joabe, eis que enviei a ti dizendo, vem cá para que te envie ao rei a dizer-lhe, para que eu vim de Jesus? Melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei. Podia ser mais. Eu tô com saudade do meu pai, eu quero ver meu pai. Agora veja eu a face do rei. Que é um sentido de imposição. Melhor me for ainda estar lá. Ou seja, por que tu me trouxe aqui, cara? Por que tu me trouxe aqui? Tu disse que meu pai queria me ver? Por que tu me trouxe aqui? Nem ele quer ver o pai, não. O pai, Job disse que o pai estava com saudade, queria ver ele. Tá? Com certeza foi possivelmente foi assim, o discurso de Job com ele. Agora, pois, veja eu a face do rei, e há de ser que há em mim alguma culpa que me mate. Foi por Joabe a presença do rei. Ele disse então, o rei, chamou Absalão, e ele entrou à presença do rei, e se prostrou com o rosto em terra diante do rei, e o rei o beijou. O rei o beijou. Então, aí não fala mais nada. O rei recebeu o filho, beijou, não fala mais nada. Depois que o rei o beijou, o abençoou, parece que é o que ele queria. Parece que
o que ele tinha em mente. Aí nós vamos entrar no capítulo 15. Vamos entrar no capítulo 15. O rei não queria vê-lo. Eu fiz minhas suposições. Viu? E agora o camarada ficou feliz da vida. Olha só o que vai acontecer no capítulo 15. Meu Deus do céu. O problema dele é que o rei não queria ver. O rei viu, beijou, perdoou, mostrou amigo. E agora? Agora o Salão está feliz da vida e volta para casa. Vai morar, vai ficar com a sua esposa, vai esquecer aquela história. Não. Ele vai colocar em andamento um plano que ele já tinha em mente. Esse desejo de ser rei não vai nascer aqui agora, depois que o pai o beijou. Não. Ele já tinha isso em mente. Ele só precisava que todo mundo, todo Israel, inclusive Joabe sendo o capitão do exército, visse ou vesse o contato dele com o pai novamente, reatando a amizade, tirando aquela imagem negativa que ele estava, para ele poder agir. Está vendo a pistola que eu estou pintando para você? Ah, pastor, eu não tinha olhado para esse lado. Mas eu estou tentando mostrar outro lado. Pode que apareça alguém aí mostrando outro lado. Ache outro lado para mostrar. Aí, começa no capítulo 15. E vai demonstrar poder. Poderio. Onde que ele nasceu? Hebrom. Esses são os filhos que nasceram a Davi em Hebrom. Absalão, Aminon e outros. Onde Davi foi rei pela primeira vez. Primeira vez foi em Hebrom. Hebrom. Em Hebrom, Davi foi ungido rei. E é lá que esse camarada vai. Agora o rei o beijou. Antes dele ir a Hebrom, o rei o beijou. Voltou a moral dele diante da sociedade, diante dos israelitas. Então ele vai, segundo aqui está no capítulo 15, ele vai juntar. Absalão adquiriu para si carros e cavalos. Mostrar poder, ostentar. Já era um bonitão, um bitelão de homem. Então ele vai ostentar carros e cavalos, ostentação. E 50 homens correndo na frente dele. Tipo, ali vai alguém importante. Os milionários, os atores, né? Artistas, atores, eles andam em comboio, carro blindado, aquele comboio de segurança, enfim. Então é assim que Absalão passa a andar, e vai o príncipe, ele era o terceiro filho de Davi, então ali vai o príncipe, o futuro rei de Israel. Alguns deviam cogitar assim, né? Ele vai para onde? A entrada da cidade. Mas a entrada de Jerusalém, vai para as portas de Jerusalém, segundo a gente entende aqui, ó. Levantou-se Absalão cedo e parava no caminho da porta. Quando algum homem tinha alguma demanda, assim, alguém queria um juiz, opa, o rei não está atendendo, o rei não atende mais ninguém. Olha só o bonitão que só queria ver o papai. Essa revolta toda foi só porque queria ver o papai, e o papai viu ele. Fez as pazes com ele. É porque muita gente fala besteira porque não observa os detalhes. Depois disso aqui, ele vai ficar 4 anos trabalhando contra Davi. Era um sem vergonha, um pilantra. Era o tal de Absalão. Então ele vai ficar na porta lá de 4 anos. Trabalhando, fazendo a cabeça dos outros. Fazendo política. Sujo. Uma política suja, mentiroso.
mentindo, roubando, com a sua ideologia, com seus conceitos de moral, denegrindo a imagem do rei. É um pilantra, um instrumento de Satanás, é Absalão. E depois que pintar o fizinho, coitado, que só queria ver o papai. Um barbado velho de... Sucedia também que quando alguém chegava a ele para fazer reverência, no final era o príncipe. A reverência era natural, não era uma coisa de outro mundo. As pessoas se reverenciavam para o rei, para as autoridades. Isso é uma coisa natural, não é uma questão de idolatria, é uma reverência. Ele estendia a mão e pegava e beijava. Ai, as mulheres deviam enlouquecer. Né? O príncipe beijou minha mão. Meu Deus do céu. Tem gente que se vende por tão pouco. Devia. É um camarada sem vergonha. Aí tá. Ao cabo, versículo 7. Aconteceu que ao cabo, 4 anos, Absalão disse ao rei: Deixa-me ir a Hebrom, deixa-me ir para Hebrom, deixa-me ir pagar em Hebrom o voto que fiz ao Senhor. Mentira! Fez voto nenhum, sem vergonha. É esse sem vergonha que por causa dele, estão botando Davi num paredão como um péssimo pai. Ao cabo de 4 anos, ele fica ali seduzindo, enganando, iludindo as pessoas. E depois de 4 anos, é a nossa eleição de hoje, né? De 4 em 4 anos, os políticos aparecem. E ao cabo de 4 anos, ele vai pagando um voto. Aí ele vai dizer assim, ó, no versículo 8, por isso que eu estou dizendo que ele é parente lá da Síria. Ó. Porque morando eu em Jesus, na Síria, fez o teu servo um voto, não é teu filho não, teu servo um voto, dizendo, se o Senhor, na verdade, me fizer tornar para Jerusalém, servirei ao Senhor. Só que sem vergonha. Então o rei disse, vai em paz, meu filho, vai, pague seu voto lá. Levantou-se e foi para Hebrom. Aí já tinha a patota dele, já tinha as conquistas dele. Absalão, porém, enviou emissário por todas as tribos de Israel. Quando ouvi o som da trombeta, direis, Absalão reina em Hebrom. Ele conseguiu eliminar o rei. Então, um beijo. Joabe vai se revoltar, ele vai matar Absalão por causa disso. Porque o rei não queria, o rei estava certo, o cara quer tomar o lugar dele. Ué. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens que tinham sido convidados, mas iam na sua simplicidade, enganados, sem saber de nada, estão indo lá. Não sabiam daquele desígnio. Olha o nível do cara. O cara que é um coitadinho, que estão botando alguns que a gente já ouviu aí, coloca Davi no paredão, metralha, por causa de um sem vergonha desse. Um barbado desse, que queria tomar o lugar do pai. Aí ele vai lá. Também Absalão, enquanto oferecia seus sacrifícios, mandou vir da cidade de Siló a Aitofel, o Gilonita, conselheiro de Davi, e a conspiração tornava-se poderosa, crescendo cada vez mais o número do povo que estava com Absalão. Então o mensageiro veio a Davi. O coração de todo Israel está com Absalão, o mensageiro disse. Ele roubou. O Senhor entregou, como tinha dito. O Senhor disse que isso ia acontecer. E aconteceu. Aí Davi vai fugir, vamos fugir. E muitos decidiram ir com Davi. E esse é o Absalão que eu estou pintando
para você. Talvez você não tinha pensado por esse lado. Então, muita gente vai decidir com Davi. E muita gente mesmo. Ele vai sair, ele vai fugir dos seus filhos para não ter um confronto com o filho. Olha só. O pai perverso que pintaram aí. Ele vai fugir para não confrontar, para não matar o seu filho. Davi está com os valentes. Está com o exército. Davi está com Joabe, está com o exército. Ou parte do exército. Mas ele vai fugir. Esse é o pai cruel. Ele vai fugir para não confrontar, não matar o seu filho. Ele vai fugir. Então, Davi, toda a terra chorava em alta voz, enquanto todo o povo passava. E o rei atravessou o ribeiro de Cedron, e todo o povo caminhava na direção do deserto. Aí veio os sacerdotes. Não, Davi falou, não, vocês voltem, fiquem lá, e me deem notícia, e quem sabe Deus permite eu voltar e ver a arca de novo. Aí vamos fechar essa história aqui, para não ficar longa demais. Já pintamos aqui o Absalão que a gente queria pintar. Então, na sequência, a gente traz o capítulo 16 e o resto aqui do capítulo 15. Amém? Deus abençoe. Aquele abraço a você que nos acompanha. Se inscreva no canal, compartilha e até a próxima exposição ou mensagem, se o Senhor assim nos permitir.